Olá galera, estamos aqui com mais um Diz Aí Tourinho, que é o nosso canal para comunicação, para debate, para discutir o Brasil, para discutir Campinas e para a gente pensar os rumos, para a gente melhorar a nossa vida, a vida do nosso país, a vida do nosso povo, né? Como a gente tem feito nos nossos vídeos, a gente está sempre discutindo um pouco do contexto nacional, das políticas públicas, das ações de política econômica e como é que isso impacta a nossa vida cotidiana, como é que impacta a vida aqui de Campinas, que é de onde eu estou falando, e a vida dos brasileiros de modo geral. E hoje eu vou falar de uma área, que é uma área pela qual eu tenho muito carinho, por ser justamente a área onde eu tenho informação específica, né? Como vocês sabem, eu sou médico, especialista em medicina preventiva e social, sou médico sanitarista, e eu vou falar sobre o que está acontecendo com o orçamento da área da saúde e o que isso significa para a população brasileira no médio prazo, no longo prazo, né? Foi publicado recentemente uma nota do Conselho Nacional de Saúde que mostrou que no ano de 2019 o orçamento do Ministério da Saúde, o orçamento, portanto, para o Sistema Único de Saúde foi 20 bilhões de reais menor do que ele deveria ter sido caso tivessem sido respeitadas as regras que tinham sido construídas ao longo dos anos anteriores a 2016 para determinar o orçamento na área da saúde, né? Então, o que foi que mudou? O que mudou foi a emenda constitucional número 95, a PEC da morte, ou PEC do teto, que estabeleceu o congelamento em valores concretos, reais, dos gastos sociais em todo o país por 20 anos, vigorando a partir do ano de 2017. Então, a partir de 2017 congelou, e tudo que a gente tem de 2017 para frente nada mais é do que a correção inflacionária dos valores que foram aplicados em 2017. Ocorre que a regra para financiar a saúde pública no país, que já era inclusive uma regra ainda insuficiente, vale dizer, mas que era uma regra melhor do que a que nós temos hoje, estabelecia que a gente precisava de 15% das receitas da União. Então a gente precisava de um valor fixo ali, de percentual das receitas da União, de modo que, se essas receitas fossem incrementadas por maior arrecadação, a gente teria um aumento efetivo no que é investido no Sistema Único de Saúde. Por que os legisladores tinham pensado isso? Por que tinham determinado essa questão? Porque o Brasil tende a passar por uma transição demográfica, né? A gente tem uma expectativa de aumento da população idosa no Brasil nos próximos anos muito significativo. E o que acontece quando a gente envelhece? A gente precisa e gasta mais com saúde. A gente adoece mais, interna mais, utiliza mais serviços de saúde. Então tem uma estimativa, né? Em 2019, 10,5% da população tinha mais de 65 anos. Nós vamos chegar em 2034 com 15%, e 25% em 2060. Então, em 2034, daqui a 14 anos, a PEC do teto ainda vai estar em vigor e nós vamos ter aumentado em 50% o percentual da população brasileira que tem mais de 65 anos. É claro que isso vai significar um aumento importante na demanda por saúde. O próprio Ministério da Fazenda, né, agora o Ministério da Economia, quando faz uma avaliação do que precisa ser investido na área da saúde nos próximos anos, determina que seriam necessários mais 50 bilhões de reais investidos na área da saúde, a mais do que está previsto nos orçamentos, até o ano de 2027, só para dar conta do que é a demanda que vai ser produzida pela mudança demográfica. Mas para além disso, além desse futuro sombrio que nos aguarda caso a gente não revogue essa emenda constitucional número 95, a gente tem um presente que já se faz muito sombrio, porque esses 19 bilhões a menos que foram recebidos no ano de 2019, esses 20 bilhões, perdão, a menos investidos em 2019, vão se somar a mais anos de perdas. A estimativa é que em 2020 a gente tenha mais 9 bilhões de reais de perdas em relação ao que era o orçamento previsto anteriormente. Quer dizer, somando ano após ano, nós vamos ter uma perda estimada de mais de 400 bilhões de reais de investimento na área da saúde. Às vezes é difícil a gente até dimensionar o que significa 400 bilhões de reais em investimentos, mas o fato é que isso repercute diretamente no dia a dia das pessoas, né? No município de Campinas, por exemplo, os percentuais do orçamento do Sistema Único de Saúde nessa cidade, que são consequência dos investimentos federais, só fazem cair desde que essa PEC foi implementada. Então, o município acaba tendo que destinar um percentual maior do seu orçamento para poder custear os serviços que foram abertos ao longo de anos e anos de investimento na saúde pública, né, para permitir que eles continuem funcionando. E o que a gente acaba vendo é que os municípios não dão conta dessa realidade e começam então a desinvestir na área da saúde, fechar equipamentos, a diminuir o horário de expediente, demitir profissionais, e a consequência direta disso, né, a gente já sabe qual é a morte das pessoas, é doenças evitáveis com sequelas, né, com prejuízos importantes. São anos de vida saudáveis
que são perdidos para as pessoas e, efetivamente, uma perspectiva muito dura de perda dessa noção da saúde como um direito real para as pessoas. Então, essa agenda Guedes, essa agenda que ela é inaugurada no governo Temer, ela tem consequências muito concretas para a vida das pessoas, né? E a gente não tem dúvida, se não for revertida, se não for suspensa a emenda constitucional número 95, infelizmente, né, a perspectiva é que essa ideia de que a gente tem uma estrutura de proteção social minimamente organizada e implementada no Brasil vai deixar de vigorar. Acho que é isso, a ideia era que a gente fizesse aqui um comentário mesmo sobre essa nota, né, que foi divulgada, sobre essa realidade de queda nos investimentos, falar um pouco de como é que isso impacta na vida real das pessoas. Se você gostou dessa nossa pílula de discussão aqui, pode comentar, compartilhar, pode mandar sugestões. As sugestões que forem enviadas a gente vai trabalhar, estudar e debater aqui. O nosso canal é um canal aberto para discutir com as pessoas, para falar do Brasil, para falar das nossas políticas públicas e, claro, né, a gente sempre fala, a gente tem lado, então é para defender uma política social mais justa nesse país, para defender a construção de um país efetivamente mais justo e mais igual. Valeu aí, então aí já com o próximo Diz Aí Tourinho chegando. Um abraço.